E aí, pessoal, estamos em mais um grupo de estudos de Go. A galera já está presente aí e hoje o Felipe e o Cássio têm a demonstração para gente. Mas antes, vamos para os nossos anúncios. As meninas têm uns anúncios legais para gente aí. Vamos lá, pessoal. Oi, gente, Jéssica aqui falando. O anúncio que a gente tem para fazer é que hoje a gente começou quase que oficialmente o grupo de Women Who Go aqui de São Paulo. Então, quem tiver interesse, mulheres principalmente que tiverem interesse em compartilhar conhecimento sobre a linguagem de programação Go e que quiserem aprender também mais sobre, a gente vai começar a agendar meetups, meetups são encontros, né? Encontros mensais, e a gente colocou no ar hoje o meetup, que eu vou passar o link para o César para colocar na descrição do vídeo. Então, eu e a Lauren estamos tentando organizar isso junto com a Bia e com a Lu, para poder colocar no ar e ter meetups mensais. Bom, é isso aí, então. A ideia é, de fato, a gente criar um lugar para as mulheres aprenderem e compartilharem conhecimento sobre Go. Já que é difícil achar quem programa em Go, também mulher é mais complicado ainda. Então, a ideia geral é essa mesmo. Muito legal. A nossa equipe é privilegiada, a gente já tem duas goferinas, né? Na equipe da Núvio. Temos a Paula e a Jéssica. As duas estão aprendendo Go a queima-roupa. A Paula numa velocidade estonteante, a Jéssica numa montanha-russa, né, Jéssica? Mas está sensacional. Bom, e agora o Felipe e o Cássio. Manda brala aí, pessoal. Bom, vou compartilhar um pouquinho minha tela aqui. Na Nuveu, a gente lida bastante com documentos em geral e a gente precisa fazer história desses documentos. E a gente basicamente não sabe aonde que a gente vai gravar. Isso tem que ser implementado no código de maneira agnóstica. Então, hoje a gente usa S3. Se amanhã a gente quiser trocar para Azure ou Google Storage, isso tem que ser de maneira muito sutil. Foi por isso que surgiu o package Story, que basicamente ele é composto de uma interface que tem o método upload e download, o provider e delete. Basicamente, essa função provider aqui é para identificar aonde eu estou rodando, que serviço de storage eu estou usando. Hoje a gente tem o S3 implementado, e aí eu vou passar a bola para o Cássio, ele vai comentar um pouquinho da implementação e das mudanças que a gente fez hoje nesse pacote que é open source. Quem quiser dar uma olhada, é só entrar no GitHub da Novell. Pode tocar aí, Cássio. Ok. Quem estiver acompanhando é o github.com/novell/story, que é esse pacote que o Felipe estava mostrando. Eu vou compartilhar minha tela para vocês verem. A ideia é mostrar uma mudança que a gente fez hoje. É o último pull request que foi aberta Foi a última pull request aberta, então deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela. Esse aqui é o código. Esse código aqui, ele está de uma versão um pouco antes da mudança, e eu vou mostrar ele um pouco, porque é interessante para vocês verem e entenderem o porquê que foi feita a mudança. Então, a gente tinha o Story, que é uma estrutura que ele conectava com a S3, ele tinha aqui um objeto de sessão, assim como o call bucket, que é... O bucket é mais ou menos um... Como é que eu posso definir o bucket? É onde vai... É como se fosse um agrupamento dos arquivos. É onde vai estar... É como se fosse um balde mesmo de onde estão os arquivos. E a ACL tem a ver com autenticação. É uma parada que você tem que passar em alguns casos. E ele tinha duas estruturas, que era uma story e uma options. E por que ele tinha uma options?
que, aliás, ela está exatamente igual à Story. O que acontece é que era permitido, eu vou mudar aqui para essa função new, era permitido eu passar algumas opções, mas essas opções não eram obrigatórias. Então, qual foi a primeira solução que a gente fez? Go tem uma coisa chamada parâmetros variádicos. E o que são parâmetros variádicos? É quando você tem uma série de parâmetros que são opcionais, ou seja, se você não passar, não tem problema. Desculpa. E aqui, por exemplo, o que a gente chama de options significa que eu posso passar várias estruturas do tipo options, que seria essa estrutura que a gente está vendo aqui em cima. Isso aqui foi feito pelo simples fato de que se eu tirar esses 3 pontinhos, eu teria que obrigatoriamente passar essas opções. Ou, ainda pior, no sentido de obrigatoriedade, eu teria que... ou eu passava um nulo. E se você passar um nulo, eu teria que ter todo um tratamento aqui para verificar se essas opções são nulas, e se for nulo, eu criar toda essa estrutura aqui dentro. O que foi feito aqui, a princípio, esse new é uma maneira de fazer um construtor em Go. E, nesse caso, ele está voltando ao objeto story, mas eu estou inicializando ele com algumas características. E o que são essas características? Então, como eu disse, a gente tem opções. Como essas opções são algo que eu posso passar ou não, eu, inclusive, posso passar mais de uma, porém, olha uma coisa engraçada aqui, se eu passar 2, ele ignora todas, se eu passar 2, ou 3, ou 4, ele ignora todas as opções e só pega a primeira. Porque ele vai verificar se eu tenho mais de uma opção, porque esse opts, o que ele traz aqui para mim é um array de options. Então, ele fala, meu array de options tem coisa. Então, o que você faz? Troca esse opt, que você acabou de instanciar, pelo opt que eu passei como parâmetro. Logo em seguida, ele está checando a sessão. Então, o que ele faz? Ele verifica se o meu opt veio com alguma sessão. Então, só para dar uma direção e um fluxo, é mais ou menos assim. Se eu não passar nada, ele vai instanciar um para mim. Isso daqui, ele não entra nessa condição. E logo em seguida, ele vê que eu não tenho sessão e vai criar uma para mim. Só que se eu passar um objeto do tipo options, ele vai fazer essa troca do meu objeto aqui pelo que eu acabei de passar, mas ainda assim ele checa se o que eu passei, eu estou trocando a sessão. Porque pode ser que, no meio das minhas opções, eu esteja passando simplesmente a opção do bucket, mas eu não quero nem a CL, nem uma sessão diferente da padrão. Isso daqui já é um padrão melhorado do que você chegar e colocar vários parâmetros. Por quê? Imagina se eu tivesse aqui um parâmetro session, que é do tipo story da AWS. Story não, ele é uma session da AWS, desculpa. Eu teria um outro parâmetro bucket, um outro parâmetro ACL. Aí, de repente, o cliente ou quem seja me pede, não, mas eu queria configurar mais uma coisa. Aí, de repente, mas eu queria configurar outra coisa. E, principalmente, a session da AWS, ela é muito cheia de parâmetros. Então, eu ficaria com uma função, um construtor muito cheio de parâmetros. Então, para evitar isso, a gente cria uma estrutura, que foi a criação do options. Então, ou seja, esse passo que está aqui, a gente já está um pouquinho melhor do que seria o pior caso, que seria aquele caso onde a gente fez o sistema e colocou um monte de parâmetros, de repente viu que precisava de mais parâmetros e teve que colocar mais parâmetros. Então, aqui você já vê que isso aqui já está legal em certos aspectos. Como eu disse, a gente está criando a sessão. A mesma coisa é feita com o bucket. Eu verifico se a minha estrutura que chegou ou a estrutura que foi passada tem um bucket. Se não tiver, ele tenta pegar o bucket da variável de ambiente. E que se ainda não vier pela variável de ambiente, ele vai colocar vazio e é isso aí. A mesma coisa para CL.
ainda que eu passe uma estrutura que não tenha CL, ele vai tentar pegar das variáveis de ambiente, e se não achar, ele vai tentar pegar da variável de ambiente. E por último, por que ele coloca esse E comercial, para quem não está muito habituado aí com o Go? É porque lá em cima eu falei que eu estou passando um ponteiro para o meu story. E, na real, quando você está lidando com construtores, você tem que passar o endereço de onde está aquela estrutura. Então, a gente colocou esses caras aqui. Se você olhar, não é um código que está feio, é um código que está muito bem escrito, e, inclusive, já está prevendo aquele erro, igual eu falei com vocês, de ter que passar esse opt como null. Porém, como eu disse, um primeiro problema que eu posso apontar e se minhas opções mudarem? Aí já é complexo, porque eu teria que trocar nas minhas options, vir aqui, alterar as coisas aqui. E tem outro problema com a option. É esse fato de ter que lidar com o que é vazio e o que não é vazio dentro da option. Daqui para baixo, o código já não é interessante para explicar esse padrão, que é o que eu vou mostrar agora. A grande função que a gente quer focar é essa daqui. Vocês estão vendo que eu ainda tenho uma outra função, que ela vai ser removida depois, que é a Start Session, que é para inicializar uma sessão. Ela está sendo feita aqui, que é quando eu não achar a sessão, a gente faz a session. Eu vou voltar meu commit para master. Eu tinha dado um checkout nele. Eu vou voltar ele para master, que é a última versão do código, para a gente ver o que foi alterado. De cara, a gente vê que eu tirei aquela estrutura de opções, porque eu não preciso dela mais. E mais para frente vocês vão entender por que eu não preciso dela mais. A estrutura storing, ela mantém-se inalterada. E aqui, eu estou fazendo o que no construtor? Aquele construtor que tinha options, ele, na verdade, agora ele não tem options. Ele tem funções de configuração da minha estrutura. E essa função, ela recebe um storing e volta erro. Por que disso? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é que essas funções de configuração, a gente vai ver alguns exemplos dela, elas vão pegar aquele storing que você acabou de criar e modificar ele. Por isso que a função pede um ponteiro. Mas essas funções, uma pergunta que vem de cara na cabeça. Essas funções de configuração, elas não podem ter parâmetro? Então, elas podem, e eu vou mostrar como que isso funciona. Aqui eu só troquei o nome, que era S, virou ST. Isso é só porque S e SS da session poderia causar alguma confusão. Então, eu preferi deixar o SS para marcar a session, o ST para marcar o story. A criação da sessão agora é a primeira coisa que eu faço. Por que eu faço isso? Porque eu inverti a lógica agora. Eu não checo se o que você me passou, se aquela estrutura que você me passou, porque agora você não me passa mais uma estrutura. Na verdade, você vai me passar funções. E eu não tenho mais essa estrutura para checar. Então, eu vou criar uma estrutura, na verdade, já colocando os parâmetros. Lembra que lá eu ficava checando, se você me passou uma estrutura vazia, eu vou colocar o getEnv. Se você me passou o bucket, eu vou colocar o bucket. Aí o que acontece? Uma coisa que eu coloco aqui é que ele já vem com o default. Então, ou seja, eu estou colocando um padrão, eu já estou criando meu story, que por padrão ele inicializa uma sessão, coloca a CL e o bucket, e logo em seguida, ele vai varrendo todas as opções que a gente tem. Eu vou mostrar como é que essa função é chamada, tá? Se a opção der erro, pode acontecer da opção der erro. Na verdade, eu acho que pode até simplificar hoje em dia. Se parar para pensar, nenhuma das 3 opções dá erro mais, né? Na verdade, eu poderia, inclusive, não tratar esse erro, porque a opção não precisa mais de erro, a princípio. Mas é porque quando ela foi feita, ela foi pensada de que a sessão poderia dar algum tipo de erro. Mas, na verdade, como ele já recebe um objeto do tipo session, ele não pode dar erro.
Mas, como sempre, nos nossos live codes sempre ocorre coisas que a gente olha para o código e fala, não, peraí, isso aqui dá para mudar. Mas o que acontece aqui é, se alguma das opções ele der erro, eu coloco o meu storing como null, porque eu não tenho que retornar para o usuário nada, porque aquele ainda estava em construção. E eu vou retornar o erro com o erro que foi obtido quando eu tentei rodar essa opção aqui. E o que são essas opções? Por exemplo, a ACL. Lembra que a ACL antes eu tinha que colocar ela numa estrutura? Aqui não. Aqui, se eu quiser passar ela tem uma função que chama ACL, que você passa uma string e ele já seta naquele objeto o seu ACL. Isso daqui é um exemplo de uma closure, né? Que é o que eu faço? Eu estou fazendo uma função que recebe uma string, mas ela retorna uma função para mim no formato que eu espero para setar a minha opção. Então, eu fiz isso para a CL, para o bucket, para o custom session. Como eu disse, ele está voltando erro, porque na hora me pareceu que ele ia voltar erro, mas agora não me parece mais que ele volta erro. E a chamada do new, antigamente, quando você ia chamar o new, você falaria AWS S3.new, sem passar nada, ou você passaria uma estrutura, aí você falaria AWS S3. Tá dando para enxergar, galera? Tá sim, normal. Ah, perfeito. Então eu passaria AWS S3.option, options, né, que era o nome da estrutura, e eu teria que colocar alguma coisa aqui. Eu quero colocar o ACL, então eu colocaria ACL com alguma coisa, que é coisa interna e tal. E se eu não quisesse passar nada e deixar ele na configuração default, eu teria que colocar aqui, no nosso caso, não colocar nada, porque tinha aquele... a gente usou parâmetro variático para contornar essa situação aqui. Só que agora, da maneira que ele está aplicado esse padrão, que é um padrão que me deixa bem flexível, porque antigamente eu teria uma estrutura, aí eu teria que saber o que é a estrutura, como inicializar aquela estrutura e etc. Agora eu tenho funções, então eu posso passar para ele AWS S3.acl e colocar aqui o meu alguma coisa da ACL, que eu não sei o que é da ACL, eu não lembro agora da ACL. Isso aqui é variádico, então eu poderia colocar a AWS S3. Se eu quisesse setar alguma outra característica, como por exemplo o bucket, é o mesmo esquema. Bucket. Eu colocaria aqui e coloco o nome do bucket. Nome do bucket, que eu não sei qual que é. Isso aqui é extremamente flexível, porque eu posso... agora entrou uma nova função na API. Como é que eu troco isso? Na real, eu só preciso escrever uma nova função aqui. Vamos supor que agora é permitido eu trocar alguma coisa na session. Então, eu vou chamar aqui minha func custom something, ou seja, eu vou customizar alguma coisa, ela não necessariamente precisa receber algum parâmetro, às vezes é alguma coisa que eu quero só colocar, então, sei lá, eu poderia já fazer ele direto, recebendo o storing, que é a minha estrutura de dados, vamos chamar aqui de ST, e ele precisa retornar para mim o erro. Essa é a minha assinatura que eu preciso. Aqui dentro, eu poderia pegar esse ST e configurar qualquer coisa. Então, eu poderia vir na session dele, ele tem a variável de configuração, e eu consigo, por exemplo... Aqui, tem uma variável booleana, enforce, should, retry, check, por exemplo. Então, enforce, retry, check, recebe true. Só que eu acho que ele é um ponteiro para Não, é que esse true aí é do Python, você tem que usar o true do Go. Também. Você tem que usar a função AWS true, porque isso é ponteiro de booleano. Não, verdade. Nesse caso... É AWS S3... Não, é AWS.bow, é a função da AWS que lida com tipos, AWS.bow. Aí você está acessando direto para a código. Perfeito, AWS.
e eu passo para ele true, por exemplo. Na verdade, o Sensacional. nome não seria custom something, seria set something. Sei lá, você setar alguma coisa. E, na real, só preciso dar um return new aqui, tá resolvido. Por enquanto, tem que botar esse new, porque ele espera algum erro, mas pelo visto ele não está dando erro. E eu acabei de conseguir expandir a minha API. Uma simples função. A partir do momento que eu criei aqui, eu já coloquei mais uma opção que pode ser usada no meu construtor, sem eu precisar alterar nada. Só por aqui eu já altero. Ô Cássio, eu deixaria o retorno de erro, como você está fazendo, porque com esse esquema que você está fazendo, eu posso realmente processar coisas. Se eu quiser, eu posso abrir um arquivo e pegar configurações dentro dele, e aí eu quero que, se falhar a abertura desse arquivo, retorne um erro. Então, para ficar super genérico, tipo... Não, sim. Uma coisa legal desse padrão aqui é que ele está sendo bem empregado assim, em vários lugares. Eu vi ele num post do Dave Cheney, a gente vai colocar lá nas notas o post. E uma coisa é que o Docker hoje, eu estava mexendo esses dias com a API do Docker e tal, a libclient do Docker em Go, ela usa esse padrão hoje. Ela já está usando, esse padrão chama Functional. E eu acho que era isso, na real. Quem que tem perguntas aí? Mas eu gostei, César, eu acho que eu vou deixar o erro mesmo. Porque se eu expandir ou trocar alguma coisa, ele já está prevendo esse erro. Sim, tá bem legal. Alguém com dúvidas? Às vezes eu expliquei meio. Porque esse padrão ele não é tão assim simples, né? É uma coisa um pouco diferente, mas é bem legal, porque ele torna a API extremamente flexível e customizável. Passar funções como variáveis em parâmetros é realmente uma coisa muito legal. E não serve só para isso. Se a gente pegar as linguagens funcionais, pegar o map, pegar as coisas que... O map não do Go, né? O map das linguagens funcionais, que vai interagir entre todos os elementos de um array, por exemplo, é exatamente isso. É muito útil, é muito legal. Enfim, uma das que eu estou pensando em usar, que é seguir a dica aí do Cássio e do Felipe, é a gente fazer o refactoring da nosso sistema de gerenciamento de filas, que, se tudo der certo, semana que vem a gente fala deles. E a gente pode seguir a mesma técnica. Em vez de eu ter um gerenciamento de filas genérico, e aí eu passo o que eu quero, a fila que eu quero tratar e a função que trata a fila. Bem legal. Mais alguém tem perguntas, coisas para falar? Só um adendo aqui. Eu ia falar desse... não, daqui já terminou, mas esse padrão que é o Functional Option Pattern, essas que você comentou sobre passar funções como parâmetro. Hoje tem eu já vi em vários lugares, vários posts, revisões de padrões lá daquele livro do Gang of Four, aproveitando-se dessas características. Por exemplo, o padrão visitor, o strategy. O strategy, por exemplo, ele pode ser implementado utilizando funções e ele fica até mais elegante. Então, é uma parada que é legal. Eu acho que uma coisa bacana desse padrão é que fica ridículo de testar. Também. E a gente está começando a conseguir, depois de muito custo, depois de muita paulada na cabeça, a gente está conseguindo expandir o nosso... Umas técnicazinhas aqui, outras ali, usando interface em alguns lugares, fazendo structs que a gente troca em outros lugares. A gente está conseguindo finalmente expandir a nossa cobertura de testes para níveis mais aceitáveis. Então, acho bem legal a gente começar a brincar com isso, coisas que facilitam a nossa vida. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, a parte gravada. Hoje foi sensacional aí, com uma dica realmente relevante, um negócio que vai realmente ajudar a gente no código. Então a gente vai parar a parte gravada e, tradicionalmente, nós vamos para a nossa parte out of recorders, e aí tá liberado para falar besteira. Não que a gente não diga besteira de vez em quando na parte gravada, mas aí a gente pode gravar e não editar depois. Até mais, pessoal!